Olá, sejam bem-vindos à Maratona Forró do Zero. Eu sou a Neiliane. Eu sou o Carlinhos. E nós vamos te ensinar a dançar forró e aprender a como evoluir 3 vezes mais rápido. Essa é a primeira aula de uma série de 5 aulas, a série Forró do Zero. Então fica atento que essa série é para quem acha que não leva jeito pra dança, pra quem acha que engoliu um cabo de vassoura, pra quem realmente sente que tem essa dificuldade. Porque aqui a gente vai trabalhar passo a passo, a gente vai te dizer tudo, tá bom? Vamos pra aula! Nessa aula, nós vamos te ensinar as coisas mais importantes, os primeiros fundamentos para que você realmente consiga aprender, precisa entender o contexto e assim consiga realmente evoluir, tá certo? Primeira coisa, a gente vai falar das funções. Como é uma dança de pá, você já deve ter visto aí alguém dançando forró, né? Vamos dançar um pouquinho aqui? Como é uma dança de pá, de dupla, a gente tem as funções. Tem uma pessoa que conduz os movimentos e tem uma pessoa que é conduzida, que espelha esses movimentos, que tenta perceber esses movimentos. No caso aqui, eu sou a pessoa conduzida, que vou tentar perceber os movimentos. E o Carlinhos? Condutor. É o condutor. Tradicionalmente falando, é mais comum que cavalheiros conduzam e que damas sejam conduzidas. Mas isso não é uma regra geral, tá? Pode ser um condutor e uma condutora, assim como pode ser uma conduzida e um conduzido, tá certo? Então, fica tranquilo. O importante é que você tenha com quem dançar, ter um par, e para você evoluir, você escolhe uma das funções e vai avançar. Ou você é do meu time ou é do time do Carlinhos, tá bom? Segunda coisa importante que você precisa saber é que essa dança que a gente vê, ela é feita de improviso. Parece tudo bem combinadinho, bem ensaiado, né? Faz aqui, Carlinhos, alguns passinhos. Tem giros, tem várias coisas, tem passinhos juntos, né? Tem várias coisas aqui que a gente faz. Mas essa dança, embora pareça tão encaixada, tão harmonizada, tão perfeita, ela é feita de improviso. Eu, que sou a pessoa conduzida aqui no caso, eu não sei exatamente o que ele vai fazer. Embora a gente vai te ensinar vários passinhos, esses fundamentos, e são passos que a gente já conhece, mas eu não sei a ordem. Que passo ele vai fazer primeiro, eu não sei, né? Então, essa é uma dança de improviso. Isso é importante para você saber. Você vai aprender os fundamentos, vai aprender os passos, vai aprender a passar de um passo para o outro de maneira harmoniosa, mas que não é uma coisa tão congelada assim, certo? Então, fica aqui o nosso combinado. E a terceira coisa importante, que eu acho que é o primeiro passo, não é um passo de dança, mas entenda, aprenda agora que ele é o passo de dança e que ele vai estar em todas as danças. Você vai fazer ele, acho que em todos os segundos de uma música, que é o abraço. Olha aqui, esse abraço de dança que é o contato que eu tenho com o meu par para que a gente possa evoluir e fazer os passos. É a partir desse contato que a gente vai conseguir perceber os pequenos sinais que esse condutor vai dar, e é a partir desse contato que ele também vai poder conduzir, manipular um pouco, né? No melhor sentido da palavra, na verdade convidar a fazer algumas figuras, né? Alguns passos de danças, ok? Então, nós vamos te dar algumas dicas agora sobre ter um bom abraço, porque as 2 primeiras premissas importantes são que esse abraço tem que ser confortável, concorda? Concordo. Ah, obrigada, tem que concordar. Ó, o abraço tem que ser confortável e para isso tem algumas dicas importantes. Eu já vou começar dando uma aqui. Então, esse abraço, ele é unilateral. Como é unilateral, Neiliane? Tem uma posição exata para um lado. O meu braço direito vai pegar a mão esquerda dele e o meu braço esquerdo vai abraçar atrás. Eu vou dar uma voltinha para que você possa ver o todo, ó. A posição de quem está conduzindo, a posição da pessoa, ó, um ângulo aqui diferente, vai ter as 4 dimensões. A posição da pessoa que está sendo conduzida. Perceba, aqui sempre eu vou ter o meu braço direito na mão esquerda dele. Por exemplo, o contrário não é comum, isso é um código entre as pessoas do forró, é uma coisa que acontece. Nunca vai ser, por exemplo, do outro lado. Do outro lado, não. E, dica importante, quem está conduzindo aqui? Carlinhos, eu. Vulgo ele mesmo, né? Ele que está conduzindo, a mão dele vai
por baixo na minha cintura. Isso. E a minha esquerda vai por cima, abraçando o arco das costas do meu pá, tá certo? Aí a primeira dica para ficar confortável, todas as dicas aqui é para ficar confortável, porque a gente vai buscar sempre estar confortável, certo? Aí, esse meu braço aqui, ó, cuidado, quando eu me abraçar, eu não posso, por exemplo, me pendurar ou ficar muito relaxada, muito mole, me pendurar no meu pá. Porque o meu pá vai ficar cansado? Demais. Vai ficar cansado, vai pesar. Então, a gente não quer pesar no outro, porque a gente quer que a dança seja confortável. Ele também vai sustentar os braços dele, mas a primeira dica é você não se pendurar. Então, sustenta os seus braços, abraça bem, tá certo? Agora, Carlinhos, uma dica aí. Que seja bem interessante é que temos os cavaleiros os que vão conduzir, 2 pontos de ligação. O primeiro, a mão esquerda na mão da dama, na altura do ombro da dama. O segundo contato, o braço direito, né? Pegando o cinturão escapular da nossa dama. É a vulga linha, como é que eu vou dizer? A linha do cropped. É assim, que hoje na moda, não tem as roupas que é bem aqui, né? Então assim, o abraço cavaleiro é mais ou menos esse antebraço dele, vai ficar aqui na linha do cropped, dessa blusinha, desse top curtinho. Então essa é uma boa marca para você abraçar aqui atrás. Então quando a gente fez esse abraço, né, com os 2 pontos, no ponto de ligação 1, que é o braço esquerdo do cavaleiro, o direito no cinturão escapular da dama, e o interessante é que o cavaleiro mantenha esses braços arqueados. Firme, né? Cotovelos para baixo, muito importante. Pronto, ó, cuidado com isso. Pá, nem eu, dama, e nem eu, cavaleiro. Tanto não fica elegante, a gente cansa mais porque esse músculo vai ficar ativo. E se a gente vai dançando, se movimentando no salão, dá uma movimentadinha. Ó, aqui, menino, com esse cotovelo alto, se for alto e bater em alguém, gente, uma arma branca. Machuca e tal. Então, a gente baixa esse braço. O Carlinhos gosta muito de dizer que os braços são a extensão do tronco. Tá? Então, pensa também em deixar esse braço firme, né? Sustenta, assim como eu sustento o peso dos meus braços, ele também, para pensar essa ideia, que o braço é uma extensão do tronco. E uma dica antecipada para uma boa condução, como a Andeliane falou anteriormente, que os membros sejam tronco. Então, para onde o tronco for, os membros também vão para uma boa condução. Ou seja, não fica assim relaxado, se ficar relaxado, aí você vai, o braço fica, aí não vai ter conforto. Então, é importante ter conforto. Mais uma dica. Esse meu braço esquerdo, cuidado, para ele não pesar aqui do lado. Não ficar diagonal, Carlinhos. Ó, e eu aqui quebrando o pescoço para ficar olhando para vocês, né? Mas vai dar certo. Ó, aqui, quando eu peso muito, às vezes a blusa dele, ó, fica toda amarratada, né? Puxa de lado. Então, assim, cuidado para não pesar muito de um lado só esse braço esquerdo. Cuidado também para não baixar ele. Se eu baixar ele aqui, ó, eu vou apertar. Nós estamos tudo de preto, né, Carlinhos? Mas vai dar certo. Nós vamos apertar o braço dele, impedindo que ele tenha uma boa condução. Ele fica limitado. Fica assim com o bracinho apertado. Então, eu tenho que ter cuidado para abraçar lá no arco das costas, né? E não passar nada e deixar com que ele tenha toda a mobilidade para conduzir, certo? Então, não aperta esse braço, ok? Próxima dica. Quando você receber um convite para dançar, que você abraçar, porque a primeira coisa que a gente faz quando recebe um convite, cuidado para você não evitar. Às vezes, como é uma dança de contato, às vezes você pode, né, estar constrangido, não estar tão à vontade assim e ficar com nojinho, tocando pouco, não quer tocar muito. O ideal é que você, eu gosto de dizer assim, sabe? Você enche a mão do seu par. Gosto de dizer que o abraço na dança, ele não é tão diferente de um abraço comum. Você vai lá e você abraça, né? Você tem aquele tom de saudade, de respeito, de aconchego. Então, esses são os verbos para você usar, né? Para você ter esse sentimento na hora do abraço. Então, cuidado com o efeito Felícia. Quem assistiu Felícia aí? Diz nos comentários, tá? E deixa o like se você tá gostando desse vídeo, tá? Não esquece também de compartilhar com os amigos. Ó, então não fica lá com essa mãozinha ou assim. Já que você tá aqui, que você aceitou esse convite, então, né, contato, porque a partir desse contato que a comunicação entre a gente vai funcionar e assim é que a gente vai ter uma boa dança, tá certo?
Então fica essa dica. Por último, e não menos importante, fica aqui aquela questão. Colar ou não colar o rosto? Eis a questão. O que é que você acha? Vamos dizer. Vamos mudar o lado aqui. Olha só. Aqui, gente, importante. Podemos colar o rosto? Podemos. É obrigatório? Não é obrigatório. Certo? Então, o principal é você manter a integridade da sua altura, seu tamanho. Se eu sou uma dama, no caso aqui eu sou menor, não adianta eu ficar na ponta do pé e tentar pra encostar. Não adianta, né? E ele, vamos supor que ele é mais alto que eu, aí ele quer encostar o olha como ele perde postura, não fica legal, né? Assim, a gente vai tendo contato muito mais do tronco. Se for próximo e se você tá mais à vontade, tem mais intimidade com essa pessoa, pode ser que você aproxime, né? Pode ser testa no rosto, não é obrigatório, mas importante lembrar do conforto, certo? Se a pessoa não tá à vontade, você tá vendo, todos os passos funcionam, né, com essa distância também do rosto, não precisa colar, tá? Porque aí você vai ficar à vontade para desenvolver os passos. À medida que você for ficando mais à vontade, for tendo mais intimidade com aquela pessoa, você pode, sim ou não, se aproximar e deixar o rosto mais colado. Por uma questão de organização, no primeiro momento, vocês, o cavalheiro e a dama, podem então, no abraço, cada um olhar para o lado esquerdo. Ele olhar para o lado esquerdo e a dama olhar para o lado esquerdo. Na primeira momento. É uma opção, certo? Que assim vocês vão ficar mais à vontade, tá certo? Bom, vamos a mais uma fundamentação muito importante. É a transferência de peso. O que é isso, Neiliane? Transferir o peso? Quem é que vai carregar peso? Você acabou de dizer que não era para pesar em cima do pano, realmente não é. Mas a transferência de peso é o apoio das nossas pernas. Faça comigo aí um balancinho. Se apoie mais na perna direita, no caso, acho que se você estiver de frente para a tela, a esquerda. Se apoia mais na outra. E trocou, é esse apoio, isso é a transferência de peso. Isso é um código muito importante para a gente iniciar. Então, quando você vai iniciar um passo, vamos fazer aqui um passo conhecido, ainda não ensinando, hein? É só mostrando. 2 para lá, 2 para cá. E 2 para lá e 2 para cá. E 2 para lá. Quando a gente vai iniciar, isso é um código. A gente não pode começar de qualquer jeito, porque se a gente se posicionar, me convidou para dançar. Aí, vamos lá. Não fizemos a transferência de peso. Vamos começar. É porque ele é bom, ele me acompanhou, viu? Mas, se você não organizar os pés, ou seja, se a gente não abraçar e não tiver esse código de transferir o peso, para poder a gente fazer o 2 para lá, 2 para cá e começar para o mesmo lado, veja bem, vou fazer desse ângulo, ó. Ele me abraçou, a gente transfere o peso e 2 para lá, 2 para cá, certo? Caso contrário, se você não sabe sobre isso, corre o risco de você chegar aqui, se posicionar e ele começar para um lado e eu para o outro. Aí você já não começou assim com o pé direito, com muita harmonia. Como os movimentos são bem espelhados, né? E tem essa unidade, essa transferência de peso é muito importante. Então, o que é que você vai fazer? Então, a primeira coisa é, quando você receber um convite ou convidar alguém, você vai abraçar e vai também intercalar os pés. Como é intercalar os pés, Neiliane? O meu pé, o direito, vai ficar entre os 2 pés dele, o dele também entre os meus, e assim vai ficar mais fácil a gente fazer a transferência de peso. A perna que não tem apoio, que não tem o peso, ela é a indicação da perna que vai iniciar algum passo, seja para o lado, seja também para trás, ou ele para frente, ou os 2 para trás, ou mesmo para frente, né? No caso, eu para frente e ele para trás. Então, esse pé que vai iniciar, ele precisa estar sem peso, é uma indicação. Então, quando eu falar assim, ó, transferência de peso, vou até vira de costas. Transferir o peso para a perna esquerda. Vamos começar pro lado direito. E 2 para lá, junta 2 para cá. Sempre vai ter essa transferência, tanto quando a gente vai trabalhar, aprender individualmente, porque existe essa etapa, tanto na hora que a gente for aplicar a 2. Abraçou, transfere um peso.
Quem é que vai ter a iniciativa de transferir o peso, hein? Cavalheiro, já disse, falei logo. Está conduzindo aqui, ele vai ter iniciativa. Por aqui já começa o pessoal do meu time perceber, porque esse movimento é um movimento bem sutil. Não pode ser uma coisa muito... É um segredo entre a dupla. Então, quando você estiver aqui, como é um movimento sutil, você pode... Faz isso comigo, ó. Faz um balancinho. Balança algumas vezes. Percebe se o outro tá... E o pé, ó. O pé fica os dois em contato no chão. No máximo, ele tira um pouquinho, fica a pontinha do pé. E daqui, você escolhe parar em uma perna. Porque você vai começar, né? Então você tem que parar em uma perna para se preparar para começar algum passo, certo? Então abraçou, já faz. Ó, pessoal, volta nessa aula se você não tiver se preparado para fazer. É bom afastar os móveis da sala, já combina com alguém para que você possa treinar esses exercícios, tá certo? A aula é online, mas é bem prático. O passo a passo que a gente traz aqui é bem prático. Se você fizer, você vai sentir a sua evolução. Confia. Abraçou, transfere o peso um pouquinho. Cavalheiro para a direita, dama para a esquerda. Trocou, transfere de novo. Dama para a direita, cavalheiro para a esquerda. Fazendo alguns testes drive. Transferiu. Aí o cavalheiro escolhe ficar na perna direita. Aí para. Percebe também, pessoal do meu time, fica aqui, ó, a sacada de não querer ficar tendo a iniciativa, percebe, e também perceber quando foi que aconteceu uma pausa. Ele parou porque a gente, de repente, ele vai começar alguma estrutura, alguma movimentação, tá certo? Então, essa é a transferência de peso, que é importante intercalar os pés e ter todos esses detalhes que a gente falou, tá? Mais uma coisa importante, é a marcação. O que é a marcação? É tudo que acontece nos pés. Vamos pisar, Carlinhos, pisa. Pisa os pés. Agora eu vou pedir pra você pisar bem rápido. Pisa bem rápido. Bem rápido, tem agilidade. Fecha a perna. Abre a perna. Bota um na frente ou atrás. Atrás na frente. São as pisadinhas. Os passos, os básicos, são feitos de pisadas. Pisadas à frente, ao lado, atrás. E você precisa entender que a marcação é tudo que a gente faz nos pés. Então, muitas das vezes, nas aulas eu vou dizer, vamos aprender aqui a marcação do básico X, do básico Y. Aí você sabe, nessa hora é a hora de se concentrar no que faz no pé. Porque, do que vai adiantar você chegar aqui, abraçar e não saber o que vai fazer com os pés? Para onde eles vão? Se você não sabe, vai ficar bagunçado e quem sabe até, um pisão no pé. E a gente quer evitar essas coisas. Então, na marcação é onde a gente aprende, principalmente individualmente, porque o aprendizado, ele é sempre individual. E depois você aplica a dois, tá? Então, a marcação é o que a gente aprende nos pés, são os passinhos, e depois a gente combina isso também. Vamos dançar um pouquinho. E depois a gente combina isso com passos. Outros tipos de passos, giros e outras coisas, né, que o forró traz pra gente, que vocês certamente já devem ter visto por aí, ok? Então, essa é a marcação. Agora, eu quero lembrar você, fique atento no próximo vídeo, porque na próxima aula nós já vamos te ensinar um passo justamente usando essa estrutura da marcação. Então, fique comigo e fique atento até o próximo vídeo, tá bom? Tchau! Beijo!